Então nós podemos dizer, a partir daí, que a fenomenologia funda verdadeiramente a filosofia contemporânea, e que tornou-se então o lema da fenomenologia, e que dizia o seguinte: é necessário voltar às coisas mesmas. A consciência não é nada fora dessa relação pela qual ela se apresenta como consciência de alguma coisa. A fenomenologia e o existencialismo de Úrsula Sartre, então, nosso tema de hoje. Eu vou, então, procurar fazer um resumo dessa trajetória, né, que parte de uma corrente fundadora do pensamento contemporâneo e vai até uma filosofia, um ideário que exerceu muita influência, principalmente na primeira metade do século XX, mas que ainda hoje se mantém na filosofia e na literatura como uma tendência importante. Quando nós falamos em fenomenologia, nós falamos de Edmund Husserl, o seu fundador, que entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX constituiu uma tendência filosófica que, na verdade, ultrapassa muito a elaboração de apenas mais uma doutrina, a ponto de nós podermos dizer que a fenomenologia é algo que transpõe os limites da filosofia como disciplina. Isto porque a fenomenologia renovou o pensamento e fez com que ele se buscasse compreender na sua mais pura, na sua mais profunda radicalidade. Então nós podemos dizer, a partir daí, que a fenomenologia funda verdadeiramente a filosofia contemporânea. Inclusive porque o que Husserl pretende fazer é reconstituir a própria vocação da filosofia. E nesse sentido é que nós podemos dizer que Husserl, ele toca no próprio cerne da filosofia, no seu próprio estilo, né? Daí então o extraordinário significado dessa renovação que está implicado então nesse modo de reconstruir a própria maneira da filosofia exercer a sua tarefa, que é sobretudo interrogar. Portanto, a fenomenologia ela é algo dinâmico, e na dinâmica dessas modificações é que nós podemos constatar então a sua importância e sobretudo a oportunidade histórica do seu aparecimento. Isto é, o quanto a fenomenologia veio ao encontro das mais variadas expectativas, fecundou essas expectativas nos diferentes caminhos que elas vieram a seguir. Portanto, uma proliferação que nos faz entender o quanto esse autor, Husserl, esteve à altura da sua época, buscando então atender a todas essas solicitações. E dessa forma, tendo em vista a dinâmica dessas transformações que a própria fenomenologia veio a sofrer, nós já podemos antecipar desde já que Sartre enquanto um continuador da fenomenologia, que ele é em grande parte, jamais manteve com Husserl uma relação de discípulo. Ainda assim, o pensamento de Sartre somente se constitui naquilo que ele tem de mais original por via de uma profunda apreensão
muito abrangente, muito perspicaz da novidade trazida pela fenomenologia, trazida por Husserl. Talvez seja possível dizer que a reflexão husserliana tem como ponto de partida uma questão muito persistente, reiterada ao longo de toda a tradição e de toda a história da filosofia. E uma questão também muito geral, talvez a mais geral de todas, porque é a questão da relação entre sujeito e objeto. Uma relação, portanto, de conhecimento. Como se constitui o conhecimento? Evidentemente, a relação mais geral que nós podemos ver aí é essa de sujeito e objeto. Husserl se debruçou sobre ela, do mesmo modo como fizeram quase todos os seus antecessores. Para nós entendermos então qual é a novidade trazida por Husserl, temos que lembrar um pouco esquematicamente como é que se constitui na modernidade essa abordagem, né, da relação entre o sujeito e o objeto. E eu diria, de maneira muito simples, que há 3 vertentes e nós podemos considerar essa abordagem. Em primeiro lugar, a vertente realista, né? O realista é aquele que sustenta o primado do objeto e, portanto, entende que a representação que fazemos das coisas está subordinada aos objetos em si mesmos, ou às coisas em si mesmas, apreendidas pelos sentidos e depois registradas pelo intelecto, de tal modo que o ponto de partida para o conhecimento é o objeto ou as coisas mesmas. A segunda vertente é o idealismo. O idealismo se atém, pelo contrário, à primazia do sujeito, da mente, das ideias, que constitui então o ponto de partida para a reconstituição de um acordo entre as coisas e a mente, entre o objeto e o sujeito, uma correspondência que se estabelece a partir de uma análise das ideias que me faz então chegar até uma certa conformidade entre essas ideias e as coisas. São 2 tendências, portanto, que se opõem entre si. Uma terceira que procurou uma solução de meio termo, que aconteceu no século XVIII, repercute até hoje na filosofia da ciência e nas teorias do conhecimento, é a filosofia de Kant, que procurou superar esse impasse entre o idealismo e o realismo, redistribuindo as funções do conhecimento, tentando entender qual é o contributo que o próprio objeto, as próprias coisas dão ao conhecimento e qual é a contribuição que o próprio sujeito ou a mente fornece ao processo de conhecimento. Portanto, redistribuiu as funções entre o sujeito e o objeto, deixando assim de privilegiar um ou outro, conforme se fazia antes. Vejam que essa terceira solução, ela aparentemente é de muito bom senso, porque ela institui um meio termo entre o sujeito e as coisas. E principalmente, ela configura o conhecimento como um trabalho conjunto entre a apreensão sensível das coisas mesmas e o nosso intelecto, que formaliza ou fornece uma estrutura formal para essa apreensão, resultando assim uma síntese, né, dessas 2 instâncias, que seria então o próprio conhecimento. O resultado mais importante vinculado a essa concepção do conhecimento, enquanto síntese desses elementos, o elemento objetivo e o elemento subjetivo, é a noção, a concepção da relatividade do conhecimento. E isso se explica. Sendo o conhecimento algo que, ao menos formalmente, estrutura-se por via do sujeito, mecanismos lógicos presentes na mente, é claro que o conhecimento se constitui de forma relativa ao sujeito, né? Tem a ver com o sujeito. Não poderia constituir-se sem essa contribuição fundamental do sujeito. A isso Kant chamou de fenômeno, ou a realidade, não como ela poderia ser em si mesma, nós não sabemos como ela seria em si mesma, mas tal como ela parece a nós, ao sujeito do conhecimento,
uma vez que ela nos aparece formalmente condicionada por certas estruturas lógicas da nossa própria mente, certas estruturas subjetivas que o Kant descreve como sendo funções lógicas do conhecimento. Ele chama de elementos transcendentais do conhecimento, ou seja, são aqueles elementos que, estando antes da experiência, independente da nossa experiência do mundo, condicionam essa experiência e dão os seus fatores de organização. A importância dessa noção de fenômeno é incalculável. Essa importância deriva principalmente de que, através dessa noção, nós podemos reconstituir a relação entre o sujeito e o objeto em termos de uma correlação. Ou seja, não existe objeto que não esteja comprometido com o sujeito que o conhece ou que o representa. Por quê? Porque essa representação consiste, sobretudo, no modo pelo qual essas coisas aparecem a nós de acordo com certas condições que são nossas, da nossa mente, ou subjetivas. Temos, de um lado, o sujeito do conhecimento. O que ele é? Ele é apenas uma consciência que apreende o fenômeno, ou seja, que apreende a realidade, tal como ele próprio a constitui, pelo menos formalmente. E, de outro lado, temos o objeto, que é nada mais do que esse fenômeno apreendido pela consciência. No entanto, o que quer dizer aqui apreender? Apreender o objeto, apreender o fenômeno enquanto mecanismo de conhecimento. Vejam que isso depende do modo como eu entendo a constituição dessa relação. Se eu conceber essa apreensão como uma assimilação das coisas pelo sujeito que as percebe, como se essas coisas se transferissem do mundo para mim, para minha mente, o resultado dessa posição, se ela for levada até a sua extrema coerência, até o seu limite, seria simplesmente o desaparecimento do objeto ou a sua incorporação total pelo sujeito. O risco que Husserl então detectou nas teorias do conhecimento, que foram constituídas a partir de Kant, foi exatamente esse. Haveria um certo desequilíbrio na relação entre sujeito e objeto, ou na relação entre a consciência e as coisas, de tal modo que as coisas acabariam perdendo a sua realidade, a sua autonomia, nesse processo de apreensão. Daí o propósito da fenomenologia, o propósito de Husserl, que se constituiu no grande lema que ele lançou na sua época, e que tornou-se então o lema da fenomenologia, e que dizia o seguinte: é necessário voltar às coisas mesmas. Portanto, há que se considerar, há que se voltar à importância das próprias coisas na constituição da relação de conhecimento. E essa necessidade de voltar às próprias coisas, Husserl a vê a partir de uma espécie de contaminação das coisas pelo sujeito. Quer dizer, é como se o sujeito tivesse um poder tal sobre o objeto, é como se a consciência tivesse um tal poder sobre as coisas, que essa assimilação, já no próprio processo de assimilação, as coisas se adaptariam por tal modo à consciência ou ao sujeito, que elas já não permaneceriam com qualquer realidade própria. Quer dizer, o sujeito projeta nas coisas vários componentes, quer de ordem lógica, quer de ordem psicológica, mesmo social, dos seus hábitos, seus costumes, etc. E toda essa projeção que nós fazemos no mundo, para depois apreendermos o mundo ou as coisas, contamina o mundo, contamina as coisas. De tal modo que nós acabamos recolhendo do mundo ou das coisas apenas aquilo que nós lá colocamos, de tal forma que a realidade própria das coisas, na sua objetividade, acaba ficando muito comprometida com esse estilo de conhecimento. De modo que Husserl vai então tentar instituir um método, um estilo de pensamento em que a nossa relação com as coisas se torne mais autêntica, mais verdadeira, que nós possamos, portanto, recuperar, por assim dizer, né, a realidade
do mundo, a realidade das coisas. Ora, para que isso possa acontecer, é preciso, antes de tudo, que nós separemos cuidadosamente a nossa consciência como sujeito de conhecimento dessa carga naturalista que costuma estar depositada nela. Depois dessa separação é que nós poderemos rearticular o modo pelo qual a consciência se vincula às coisas. Os estudiosos da fenomenologia chamam a isso purificar a relação entre o sujeito e o objeto. Quando eu purifico essa relação, eu vejo que posso defini-la então de outra maneira. Ou seja, não preciso mais me envolver com aquele impasse que nós citamos antes. O impasse entre a posição realista, a posição idealista, ou o impasse derivado dessa contaminação das coisas pelos pressupostos do próprio sujeito. Como se o conhecimento fosse uma constante competição entre a consciência e as coisas para ver quem é que prevalece, né, na constituição da objetividade, né? O que Husserl quer superar é exatamente isso. Não se trata de uma competição entre o sujeito e o objeto, entre a consciência e as coisas, para ver quem é que vai levar a melhor, né? Se é o sujeito que vai constituir o objeto, se é a consciência que vai prevalecer sobre as coisas, ou se ao contrário, é o mundo que vai constituir a minha consciência, as coisas que vão prevalecer sobre a consciência. Essa competição é uma maneira ruim, inadequada de considerar a nossa relação com o mundo e principalmente o conhecimento. É preciso encontrar uma relação mais equilibrada entre essas duas instâncias. E Husserl encontra esse equilíbrio quando percebe que, uma vez purificada a consciência desses pressupostos, uma vez purificada a consciência desses amálgamas naturalistas que comprometem a nossa relação com as coisas, eu percebo sempre algo que, na verdade, deveria ter sido sempre óbvio. Quando eu falo em consciência, procuro definir o que seja consciência, eu noto que consciência é sempre consciência de alguma coisa. Ou seja, para Husserl seria impossível que nós pudéssemos falar de consciência sem estarmos dizendo com isso que temos consciência de alguma coisa. Na verdade, nós estamos aí diante de uma dupla vantagem. Quando eu elucido essa relação entre consciência e as coisas, entendendo que a consciência é sempre consciência de alguma coisa, essa própria relação já me permite definir a consciência. Ou seja, como consciência é sempre consciência de, portanto está sempre relacionada com alguma coisa, eu percebo que defini-la é sempre considerá-la dessa forma, de tal modo que eu não posso defini-la fora dessa relação. Se quisermos enunciar a mesma coisa de uma forma mais contundente, poderíamos dizer: a consciência não é nada fora dessa relação pela qual ela se apresenta como consciência de alguma coisa. Consciência sempre de alguma coisa. É que a consciência não é alguma coisa. Ela não é uma coisa que se opõe a outras coisas. Essa consciência de é apenas um modo que o sujeito tem de visar o mundo, de visar as coisas. O sujeito não é isso. A consciência não é isso. A consciência não é propriamente uma realidade substancial. Ela é apenas um movimento de olhar. Esse olhar intelectual para as coisas, se visar as coisas. A consciência é apenas isso e nada mais. A apreensão, então, significa apenas isso. Ou seja, não corro mais o risco de que as coisas sejam tragadas pela consciência, né? E, por outro lado, também não é preciso que esse sujeito, enquanto substância, vá ao encontro das coisas e submerja nelas, desapareça nelas. Não é preciso que um anule o outro para que essa relação aconteça. A apreensão mantém a separação. De um lado está a consciência, que é sempre definida como a consciência de alguma coisa, esse movimento de olhar. E de outro lado estão as coisas que, para se tornarem objeto da consciência,
e na medida em que se torna um objeto dessa consciência, desse olhar, desse ato, para que elas sejam objeto da consciência, para que elas sejam olhadas, visadas pela consciência, é preciso que elas permaneçam com uma realidade própria, com uma autonomia própria. Esse tipo de relação, Husserl chama de intencionalidade, uma palavra que ele recolhe da filosofia medieval e usa com um significado muito próprio. O que quer dizer intencionalidade? É o modo pelo qual a consciência visa as coisas. Quando nós dizemos que o sujeito tem a intenção de alguma coisa, temos tendo um sentido aproximado disso. A consciência tem esta intenção em relação às coisas. Ela as visa, ela olha as coisas. E isso é o que a constitui. Isso é o que ela tem de realidade. Esse olhar as coisas, esse visar as coisas intencionalmente. Por isso que a noção de intencionalidade é a chave da proposta inovadora, né, que o Husserl faz. De tal modo que quando eu digo eu tenho consciência de alguma coisa, esse de não significa que aquela coisa agora tornou-se minha, da minha consciência, né? Eu sou consciente dela na medida em que ela continua existindo fora de mim. A solução do Husserl procura manter as duas partes com a sua funcionalidade própria. E vejam que ele consegue isso com uma concepção funcional da consciência. Ou seja, as coisas estão lá, na solidez que elas possuem e que é a solidez que o senso comum sempre viu nelas. A consciência, por sua vez, não é uma coisa, não é uma realidade. Ela é essa funcionalidade, esse ato de ver, esse ato de visar. E, portanto, ela tem essa leveza que a distingue das coisas que ela visa. Essa diferença, portanto, é tudo. Porque com isso nós conseguimos, então, manter, através dessa diferença, né, uma distinção muito nítida entre a consciência, a função que ela desempenha, e as coisas que são apreendidas pela consciência. Então esse é o terreno em que a fenomenologia se constitui, né? É importante então observar que a superação desse impasse implica uma transformação muito profunda na maneira pela qual nós compreendemos a relação entre interioridade e exterioridade, porque a relação sujeito-objeto sempre foi dependente dessa duplicidade. De um lado há o sujeito, a mente, que é cada um interno a si, conjunto das suas ideias, das suas representações, das suas categorias. E de outro a exterioridade, o conjunto das coisas na densidade, né, que as caracteriza. Ora, quando Husserl mostra que essa interioridade, a consciência do sujeito, não tem essa dureza, essa rudeza, que quase material com que o intelecto era concebido tradicionalmente. Pelo contrário, ele é algo leve, algo que se projeta na direção das coisas, né? Então, o conhecimento da exterioridade não exige que o sujeito venha a abdicar da sua interioridade. Esse sujeito, esse ato de conhecer, Husserl o chama de ego, eu. Não é, no entanto, uma substância análoga àquela de um Descartes, por exemplo, uma coisa pensante, uma substância pensante. Não é isso, nos parece óbvia. O que Husserl vai mostrar é o seguinte: já que há sujeito de um lado, objeto de outro, e se há uma diferença, eu não posso pretender que o sujeito esteja dotado de uma objetividade tal que eu possa compará-lo às próprias coisas. Ele tem que ter uma natureza diferente. Então essa distinção muito nítida, né, entre a consciência e as coisas, que permite ao Husserl então ser fiel a essa sua divisa, esse seu propósito, voltar às próprias coisas, né? Estabelecer uma relação entre consciência e exterioridade na qual eu mantenha a independência das coisas em relação à minha consciência. E o conhecimento, o fato de eu poder dar ao mundo um caráter inteligível, né? O fato de eu poder conhecer as coisas, acontece no encontro entre a consciência e o mundo, entre a consciência e as coisas. É esse encontro, essa relação bipolar,
que constitui o conhecimento. Portanto, nem a consciência constitui sozinha, nem as coisas ou o mundo constitui também sozinho, exclusivamente. É o encontro dos dois. Ora, essas ideias em relação à consciência, ao conhecimento e, de forma geral, essa nova modalidade de entender a relação entre consciência e o mundo tiveram um impacto muito forte em Sartre nos anos 30. Para compreender esse impacto, a gente precisa lembrar um pouco o ambiente intelectual francês, no qual Sartre e os seus contemporâneos foram formados, sobretudo no que diz respeito à filosofia. Os livros de história da filosofia costumam chamar essa fase de espiritualismo francês, uma espécie de tradição meio cartesiana, meio kantiana, temperada pelo positivismo de Auguste Comte. E um tanto quanto eclética, né, que veio então a formar um certo ambiente intelectual, um certo ambiente filosófico, que era então, no qual eram formadas as gerações, né, que passavam pelas escolas de filosofia da época. E o Sartre, então, e os seus colegas passaram por isso. E o próprio Sartre nos fornece uma descrição muito viva desse ambiente, que provocava nos jovens estudantes uma certa revolta, uma certa vontade de outra coisa, né? Ele próprio nos fornece uma descrição bastante viva disso num artigo, aliás, no primeiro artigo que ele escreveu sobre Husserl. E eu cito o trecho porque ele tem uma vivacidade muito interessante. Ele diz o seguinte: a filosofia francesa, após 100 anos de academismo, ainda está nisso. Todos nós lemos Brunswick, Lalande, Meyerson, os grandes mestres da época, né? Todos acreditamos que o espírito-aranha atrai as coisas para a teia, cobre essas coisas com uma baba branca e depois as vai deglutindo lentamente, reduzindo-as à sua própria substância. O que é uma mesa, uma rocha, uma casa? Um certo conjunto de conteúdos de consciência, uma ordem desses conteúdos. O Sartre, então, aqui de uma maneira muito, digamos assim, um pouco cavalheiresca para com os seus professores, uma maneira um tanto quanto agressiva, né, está comparando essa filosofia com esse espírito-aranha. Quer dizer, essa espiritualidade francesa da época, esse espírito que absorve as coisas, ele diz, é uma aranha. A aranha atrai as coisas para a sua teia, cobre com essa baba branca e depois vai devorando lentamente, transformando isso em ideias. Como se o pensamento fosse uma espécie de nutrição, uma espécie de alimentação animal. Então, é como se esses senhores tivessem uma concepção alimentar do espírito, né? Quase que estomacal, né, do espírito. E é contra isso que o Sartre e os seus colegas se colocam e verão então no Husserl uma maneira de superar esse estágio que eles consideram bastante primitivo, né, da filosofia e da concepção do conhecimento. E contra tudo isso, Sartre aponta a novidade de Husserl. Quer dizer, o que Husserl mostrou foi o quê? Foi a impossibilidade de dissolver as coisas na consciência. A consciência não é um receptáculo e também não é um órgão que tenha por função metabolizar a realidade. O que é que Husserl colocaria no lugar disso na interpretação que tem o Sartre da sua proposta? Consciência e mundo surgiriam simultaneamente. Então, o mundo surge para a consciência ao mesmo tempo em que escapa dela. Para entender isso, nós podemos nos referir a um exemplo que o Sartre dá. Ele diz o seguinte: se eu vejo uma árvore, eu a vejo onde ela está. Eu não preciso que ela entre na minha consciência para que eu a perceba. Nem muito menos preciso
que a minha consciência se perca nela, se perca nas coisas. Ou seja, o que ele quer mostrar, a partir de Husserl, é que não se pode, sem desonestidade, é uma expressão que ele usa, não se pode, sem desonestidade, comparar o conhecimento com a posse. Conhecer não é apoderar-se das coisas. O que é então conhecer? O que é então conhecer? Qual é a atividade que a consciência desempenha no conhecimento? Ela vai na direção das coisas, ela desliza na direção das coisas, e é isso que constitui a tal intencionalidade, esse visar as coisas que Husserl havia proposto. Então, o que o Sartre admira na concepção husserliana da consciência é isto que mais tarde ele chamará, nos seus livros, que ele escreverá depois, de translucidez. A consciência é translúcida, quer dizer, ela é um vazio, ela é um simples movimento, ela é um ato. E ele completa essas metáforas dizendo o seguinte: ela é um vento que se lança livre na direção das coisas e que, portanto, não pode captá-las nem aprisioná-las nessa realidade sólida de um compartimento intelectual pelo qual as pessoas têm o hábito de entender a consciência. Veja bem que Husserl é um cartesiano. Ele é, em larga medida, um cartesiano, porque ele parte da consciência e procura redefinir a consciência para redefinir a representação que a consciência tem do mundo. E, no entanto, embora seja um cartesiano, ele nos liberta dessa coisa pensante pela qual Descartes havia definido a consciência. O Descartes definia a consciência como uma coisa pensante, uma substância pensante. O Husserl nos liberta disso. A consciência não é uma essência, ela é apenas um movimento. E Sartre nos liberta de outra coisa também. Dentro dessa sua ousadia ainda juvenil, na década de 30, ele nos liberta, diz ele, também pouco cavalheirescamente, ele nos liberta de Proust. Ou seja, daquela interioridade densa, daquele mundo de memória e de lembrança, não é? Que parece um quarto, estilo Luís XVI, muito bem aquecido, cheio de móveis, atulhado de coisas. Não é? E isso que é a metáfora da consciência, tal como prevalecia na filosofia e na literatura da época. Essa vida interior que o Sartre diz não é nada mais do que um refúgio. Né? Esse quarto, esse lugar, é um refúgio em que nós procuramos, no qual nós procuramos nos manter a salvo da exterioridade. Né? Então é preciso desmistificar. Quer dizer, além de uma concepção de conhecimento, há também algo aí que já vai na direção que caracterizará depois todo o pensamento de Sartre, a direção ética e ético-política. Essa consciência, concebida dessa maneira, como um compartimento no qual nós nos escondemos, nós nos refugiamos, isso nós inventamos para nos salvar do mundo, para nos salvar do mundo exterior. E, diz ele, Husserl mostrou que isso não é possível. A consciência não sendo nada, dentro de nós, não havendo essa densidade de coisa, esse compartimento, nós não temos onde nos esconder. Então ele diz, no fim das contas, tudo está fora. E até nós mesmos estamos fora de nós mesmos. Fora quer dizer, ele diz, fora entre os outros. Não é em nenhum refúgio que nós vamos nos descobrir. Onde nós vamos nos descobrir? Diz ele, na rua, na cidade, no meio da multidão, coisa entre coisas, homem entre homens. Ora, quando nós o lemos, nós temos a impressão de que Sartre está aqui exagerando o alcance da intencionalidade, né? E, sobretudo, conferindo a essa noção uma significação que se justifica muito mais pelas suas próprias preocupações, não é, dele, Sartre, do que por uma interpretação estrita ou rigorosa
do pensamento de Husserl. E quando Husserl, no desenvolvimento do seu pensamento, instituir um ego transcendental, uma consciência mais fixada em si mesma, que não seja apenas esse movimento para fora, mas algo mais denso, mais fixo, mais essencialista, né, para dizermos tudo, o Sartre vai então achar ruim, vai achar que o Husserl está sendo infiel a si próprio, que ele devia ter se mantido naquela primeira concepção, a consciência como um vento, como um movimento, como um ato. O importante aqui, o que nos interessa mais, é entender as razões pelas quais o Sartre não pode admitir isso que ele chama de retrocesso. Ou seja, ele tem que admitir a consciência como essa intencionalidade pura, como esse simples movimento na direção das coisas. E isso já nos coloca, digamos assim, no centro do existencialismo sartriano. Há um trechinho do Ser e o Nada logo na introdução, em que ele diz o seguinte: o primeiro passo de uma filosofia deve ser expulsar as coisas da consciência e restabelecer a verdadeira relação entre a consciência e o mundo, a saber, a consciência como consciência do mundo, como consciência posicional do mundo. Então vejam bem, qual é o primeiro passo metódico de qualquer filosofia que se queira autêntica, queira restabelecer a relação entre sujeito e objeto autenticamente? Diz o Sartre: expulsar as coisas da consciência, para então recuperar a consciência como esse vazio, como esse movimento, que ele chama de consciência posicional. O que quer dizer consciência posicional? Significa que ela, sendo consciência de alguma coisa, ela sempre posiciona os objetos e se posiciona frente a eles. O Sartre vai desenvolver, da sua filosofia, todo um pensamento, toda uma ontologia baseada nessa oposição entre a consciência como esse vazio, esse simples movimento, e as coisas na densidade que as caracteriza, né? Na terminologia sartriana, a consciência, esse nada, esse vazio, ele chamará de para si. E o ser, esse ser denso, todo coisa, todo fechado, todo maciço, né? Ele chamará de em si, ou de ser em si. É importante observar aqui que o termo que o Sartre usa para definir a consciência, para si, para, tracinho, si. Esse para, nós não devemos entender como uma volta. Muitas vezes, lendo esse termo, nós podemos entender da seguinte maneira: Sartre está propondo que a consciência faça uma volta reflexiva para si mesmo. O que não seria muito diferente do que o Descartes havia proposto. Não. O Sartre está querendo dizer exatamente o contrário. Esse para significa para fora. A consciência deve lançar-se para fora. É isso que o Husserl teria proposto, segundo a interpretação do Sartre. A consciência é esse movimento para fora. Ora, mas é para si. Então esse si, onde ele está? Fora. Ele está fora. E isto é o centro da concepção sartriana de sujeito, que depois vai reaparecer em outras concepções, inclusive na psicanálise lacaniana. O si mesmo, ou o sujeito, onde ele está? Não dentro de si, como pensavam os cartesianos. Fora, ele está fora de si. E, portanto, esse para si significa esse movimento para atingir o sujeito. Nós somos um movimento para chegar a nós mesmos. Esse movimento, no entanto, nunca se completa. O sujeito, portanto, não volta-se para si. Ele vai na direção de si, porque esse si está fora dele. E aqui nós vemos por que o Sartre não pode aceitar aquela ideia husserliana de que há um ego, na consciência. Ele não pode aceitar que haja nada na consciência para o qual nós possamos nos voltar. Nós não temos que nos voltar para nada, porque nós somos nada. Nós temos que ir na direção fora, em busca de alguma coisa que tenhamos que nos tornar. Isso é que é a radicalidade da filosofia existencial. Ou seja,
esse para si, essa consciência, não é um ser, não é uma realidade em si mesma. Ela é algo que, sendo em si mesmo nada, é muito difícil de usar a nossa linguagem, que é toda permeada pela ontologia grega, né? Dizer isso, mas enfim, a consciência, que em si mesma não pode ser caracterizada como um ser, ela é um nada. Onde ela vai buscar o ser? Onde ela vai buscar-se a si mesma? Fora de si. Esse para significa exatamente isso, para fora, para si. Então, a isso se opõe, a esse para si se opõe aquilo que está diante dele, o mundo, as coisas, esse maciço de ser que o Sartre chama de em si. Esse sim é o ser em si. Esse é o substancial, esse é aquele todo denso de realidade, não é? Todo fechado em si mesmo, né? Daí o nome do livro, né? O ser e o nada. O nada é a consciência, é o eu, ou o antigo eu dos filósofos e dos psicólogos. E o ser é esse em si, esse ser em si, maciço, fechado em si mesmo, que está diante da consciência, né? Agora, é claro que, quando nós falamos disso, nós temos sempre que usar a linguagem ontológica, a linguagem do ser. Então, dizemos, por exemplo, a consciência é nada. Dizemos que ela é nada, alguém poderia dizer, bom, ela é alguma coisa. Dizer que ela é nada já é uma espécie de contradição. Mas não temos como nos livrar dessa contradição, e ela realmente faz parte da definição, né, que nós podemos dar de nós mesmos. Ou seja, ainda que a consciência tenha que ser definida como esse nada perante o si, ou como esse nada perante o em si, o ser todo pesado, todo maciço, objetivo, né, ela depende desse ser em si, porque nós só podemos defini-la em relação a ele, ainda que negativamente, mas sempre em relação a ele. Isso tem isso terá uma influência muito grande no desenvolvimento da filosofia do Sartre, não é? Na verdade, o que ele quer dizer aqui, basicamente, é o seguinte: o para si não se constitui como ser, ele se constitui como a negação do ser em si. E, portanto, quando nós falamos de sujeito, nós não estamos falando de uma realidade afirmativa. Nós estamos falando de uma realidade que é negativa ou negadora. Mais negadora do que negativa. Porque a consciência se constitui ao negar aquilo que está diante dela, que é o ser pleno, né? E, no entanto, como isso é a sua referência, né, ela também se define por ele, mas se define negativamente, né? Se a consciência realizasse essa trajetória na direção do seu si, ou seja, se esse para que indica essa direção de se consumasse, então o sujeito, a consciência, se transformariam no ser, se transformariam no em si, deixariam de ser esse processo constante que é a nossa consciência. Um processo de ser. Não um ser, mas um processo de ser. Então, quando nós dizemos que o para si, ou a consciência, não é no sentido de não tem ser, não se caracteriza pelo ser, o que nós estamos dizendo é que a realidade humana não tem o seu ser fixado numa essência. Quer dizer, já que a consciência é a realidade humana, ela não é dotada de ser, ela não tem um seu ser consolidado, não é? Porque a consciência, como para si, ela não está em si, mas ela se projeta na direção de si mesma, ela se lança, não é, na direção de si mesma, sem, no entanto, nunca se alcançar, não é? A consciência ou o sujeito não é coisa alguma, ele é aquilo que ele se faz. Quer dizer, existência, existir, não é algo da ordem do ser, mas é algo relacionado com o processo, com esse vir a ser, com esse tornar-se. E aí então o Sartre diz, na verdade, Husserl, quando diz que a consciência é esse deslizar para fora de si, esse movimento ou esse ato, o que ele quer dizer, na verdade, é o seguinte:
A consciência é um constante transcender-se. Transcender-se quer dizer ir para fora de si, tentando superar-se. Superar-se a si mesmo, indo além de si mesmo, né? Então nós vemos aí que a consciência intencional do Husserl transforma-se no Sartre nessa consciência definida como esse constante transcender-se, né? Esse constante transcender-se é algo que vai constituir uma noção essencial da filosofia existencialista. Chama-se projeto. O que é o sujeito, o que é a realidade humana? É aquilo que cada um projeta ser. Agora, se eu digo então que eu sou um projeto, ou que a realidade humana é um projeto, isso parece contraditório. Porque um projeto é aquilo que ainda não é. Bom, esse paradoxo é proposital. É justamente isso que o Sartre quer dizer. Nós somos aquilo que ainda não somos. Somos sempre aquilo que projetamos ser. Ora, esse projetar-se, esse simples projetar-se, esse puro projetar-se, de onde ele vem? Quem projeta? Quem deseja ser? Não há algo aí por trás disso. Ele é fiel àquela concepção husserliana. A consciência não é uma coisa. Esse movimento, ele é um puro movimento, então Sartre o chama com o nome próprio que definirá o centro da filosofia existencialista. É a liberdade. Esse constante projetar-se, esse constante transcender-se, não é outra coisa senão a liberdade. Vejam bem, então, que isso também modifica a concepção tradicional. A liberdade não é um atributo do sujeito. Nós dizemos, tradicionalmente, o sujeito é livre, ou o sujeito não é livre, depende da concepção filosófica de cada um. Sartre diz, não é questão de saber se o sujeito tem ou não tem um atributo livre. Se nós definimos a consciência como esse ato, esse vento, esse movimento, isso é a liberdade. Então não é que o sujeito tem ou deixa de ter a liberdade, ele é a liberdade e não pode deixar de ser. Aí vem o paradoxo. Nós somos livres para tudo, menos para deixar de sermos livres, não é? Porque o sujeito pode fazer qualquer opção. Ele é livre para qualquer opção, menos para não optar. É impossível. Então, o que o Sartre quer dizer ao longo desse paradoxo é aquilo que tornou-se também um adágio na filosofia existencialista, uma fórmula vulgarizada, né? O homem, porque o Sartre um pouco contribuía para isso, que ele gostava de frases, né, um pouco bombásticas. O homem está condenado a ser livre. É um paradoxo. O homem está condenado a ser livre. Bom, claro, está condenado a ser livre por quê? Porque essa liberdade, esse transcender-se, esse constante inventar-se, que é o perpétuo transcender-se, nós não podemos nos livrar disso, porque não podemos nos livrar de nós próprios como movimento, né? Então, esse projeto, ele é o nosso ser. Portanto, nós somos isso que ainda não somos. O Sartre, então, define a realidade humana. O que é a realidade humana? A realidade humana é aquele ser que tem o seu ser fora dele. Ou seja, a realidade humana é aquilo que ela ainda não é. E ela sempre será aquilo que ela ainda não é. Isso do ponto de vista existencial. Agora, quando o Sartre passa a história, porque é um ponto em que ele passa desse projeto existencial para o projeto histórico, não muda. As pessoas às vezes pensam que o Sartre mudou, deixou de ser existencialista, passou a ser marxista. Não, ele continuou o mesmo. Ele mesmo disse, ele diz, mudei para poder continuar o mesmo. Ou seja, esse projeto existencial agora defronta-se com a história. Então, não é um projeto existencial abstrato. É um projeto existencial que vai se realizar na história. Mas continua sendo um projeto e continua sendo liberdade. Tanto é assim que o Sartre polemizava com os marxistas. Quando os marxistas diziam, por exemplo, que o sujeito é um reflexo das condições objetivas, o Sartre dizia, não, o sujeito é liberdade. E se você pode dizer que o sujeito é aquilo que fazem dele, se nós somos aquilo que o capitalismo fez de nós, não é? Na verdade não é bem assim. Nós somos aquilo que fazemos com o que fazem de nós. É que essa liberdade definida, um pouco bombasticamente, o Sartre reconhece que ela se exerce de uma maneira muito difícil e com muitas restrições.
na verdade, a nossa liberdade não é propriamente uma liberdade, é uma libertação. Nós não somos livres. O Sartre diz, na verdade, nós somos livres para nos libertarmos, ou para tentar nos libertarmos. Mas basta que você tenha essa raiz de liberdade para que a realidade humana possa ser definida por ela, apesar de todas as dificuldades que a liberdade tem para se exercer concretamente, historicamente. Nós sabemos disso por experiência, não é? Então, a lição que nós podemos tirar de tudo isso é que desde daquela consciência intencional que se transmuta naquele projeto existencial a partir da liberdade do existente, da realidade humana, até esse projeto histórico, muitas vezes revolucionário, fadado ou não à realização, não importa, importa a liberdade de tentar realizá-lo, há um rigor na posição do Sartre. Esse rigor, mais do que teórico ou metodológico, é um rigor ético. O que o Sartre não aceita da filosofia tradicional é que a consciência seja uma coisa subordinada a outras coisas. E o que ele não aceita do marxismo é que o sujeito seja um reflexo das condições objetivas. Por exemplo, um reflexo da história. O indivíduo é determinado pela história, mas ele ao mesmo tempo é responsável pela história. Ele é uma singularidade que filtra as determinações gerais da história, e desta liberdade, dessa responsabilidade, ele não pode abdicar. Porque essa abdicação significaria hipotecar a sua liberdade a uma totalidade qualquer que ela fosse. Posição que o Sartre acha que é de má fé, ou seja, uma posição eticamente duvidosa, né? O rigor ético do Sartre consiste nisso. Apesar de todas as determinações históricas, ele aceita as determinações tais quais o marxismo as coloca, apesar de que a sociedade, tal como nós a vivemos, oprime, e isso ele sabe melhor que ninguém, porque ele foi alguém que lutou contra isso. Apesar disso, não há como abdicar da liberdade. E se nós abdicamos dela, nós abdicamos do nosso ser, uma responsabilidade ética que deriva do reconhecimento que nós somos, daquilo que nós somos ontologicamente. Portanto, quem abdica da liberdade não comete apenas um deslize ético, ele comete uma traição a si próprio, porque a consciência é, antes de mais nada, a liberdade. É liberdade na raiz. Nós somos isso. E quando nós exercemos a nossa vida, a nossa atividade histórica contra isso, ou ignorando isso, ou fingindo que isso não existe, nós estamos cometendo uma dupla traição. Uma traição à finalidade do nosso projeto, à finalidade da nossa existência histórica, e também uma traição àquilo que nós somos, à nossa própria origem, que é a consciência como sinônimo de liberdade. Muito obrigado.